Olá, meninada! O Pense em Matemática de hoje chama-se Animais sobre Patas. Bom, então nós vamos assistir um vídeo sobre os animais do zoo, do zoológico, e depois eu vou fazer algumas perguntinhas. Depois das perguntas, nós vamos fazer a atividade. Então vamos lá. Vou passar o vídeo para vocês, prestem bem atenção nesse vídeo, é bem legal. Meu nome é Naciba Vícios, eu sou bióloga do zoológico, responsável por todos os animais daqui. E o nosso zoológico ele tem já 35 anos de existência e atualmente a gente a gente possui no nosso acervo em torno de 1.600 animais de 400 espécies diferentes, entre aves, répteis e mamíferos. O maior animal que nós temos em tamanho é a girafa, o animal mais alto do zoo. E em peso é o hipopótamo. Já o menor animal que nós temos são pequenas aves, Então a gente tem pequenos passarinhos que às vezes chegam a pesar 10, 15 gramas, São muito pequenininhos. E um hipopótamo, por exemplo, pode chegar até 4 toneladas, Então a gente tem animais de diversos tamanhos. Os animais, eles podem se locomover de diversas maneiras. Então tem os animais que caminham, com 4 patas ou 2 patas, aí vai variar do animal, Então, geralmente, os mamíferos, eles caminham, algumas aves grandes, como o eme avestruz. Nós temos os animais que voam. Aqui no zoológico, a gente só tem aves que voam, a gente não tem nenhum mamífero que voa, mas existem, O morcego, que é um mamífero que voa. E os répteis que geralmente rastejam, principalmente as cobras, Os lagartos, eles ainda conseguem caminhar, mas mesmo assim, a locomoção deles, ela é mais rastejante, eles deixam um rastro bem grande durante a sua locomoção. Nós temos vários animais aqui no zoológico que alcançam uma velocidade muito grande. O animal mais veloz que nós temos, aliás, é o animal mais veloz do mundo, é o falcão peregrino, que durante o momento em que ele está caçando, que ele está procurando sua presa, ele pode atingir até 320 km por hora. Outro animal também que é bastante veloz são os antílopes, como a cervicapra. Então, ela, durante a fuga, por exemplo, numa perseguição, ela pode atingir mais de 90 km. E uma curiosidade, o hipopótamo, que todo mundo acha que é um animal lento, ele, na verdade, ele pode atingir 40 km por hora, ou seja, ele consegue correr muito mais que um ser humano, que uma pessoa. E o animal mais lento que nós temos é o jabuti. O jabuti realmente ele tem a sua velocidade bem reduzida e ele não consegue correr muito. Aqui no zoo a gente não tem nenhum animal que salte ou pule como forma de locomoção, como por exemplo os cangurus. Mas a gente tem alguns antílopes que quando estão correndo, estão se movimentando pelo recinto, eles acabam dando saltos bem altos e bem grandes, E até a gente tem que se preocupar um pouco com o tamanho da cerca dele, com o tamanho do muro, porque eles podem realmente durante um salto até saltar para fora do recinto. Cada animal ele possui uma pegada específica. Então existem guias atualmente, você consegue comprar guias de rastros para até quando você estiver fazendo algum passeio por uma região de vegetação, de floresta, de mata, você olhar uma pegada, você conseguir identificar mais ou menos o aproximado qual grupo que ela faz parte, Então você consegue dizer se é a pegada de um gato, se é a pegada de um canídeo, de um cão selvagem, se é a pegada de um herbívoro. Então você consegue, até mesmo de uma ave, elas têm pegadas bem características, você consegue identificar, se não a espécie, pelo menos o grupo da qual aquela pegada faz parte. Tem pessoas que só de olhar sabem dizer qual é a espécie, daí você precisa realmente aprender bastante e trabalhar bastante com esses animais para conseguir identificar direitinho. Os animais, eles utilizam as patas para diversas atividades, Elas são, claro, principalmente para locomoção, mas, por exemplo, as aves, elas usam muitas patas para manipular o alimento. Então, papagaios e araras pegam o alimento com a pata e auxiliam na parte da comida. Outros animais usam a pata para defesa. Então, a gente tem aves grandes como a avestruz, a ema, elas usam as patas e as unhas das patas como defesa. E também a girafa e alguns herbívoros que costumam usar a pata, A gente é bem comum ver em cavalo,
o coice como uma defesa também, né? Então a pata ela tem várias funções, então locomoção, defesa, manipular alimento, e isso vai variar muito daí qual é o animal, né, que a gente está falando. Aqui no zoo a gente só possui animais que utilizam 2 ou 4 patas, né? Então a gente não tem animais com maior número de patas, mas existem sim animais que podem ter até 100 patas, né? Como a centopeia, que é bem famosa, que é um invertebrado. As aranhas também têm 8 patas, um grilo tem 6 patas. Então a gente tem vários animais que possuem várias patas, mas no zoo a gente só tem animais com 4 e 2 patas. Agora que vocês já assistiram o vídeo, vamos responder comigo. No recinto das garças, há 16 patas. Quantos animais tem no recinto? Vamos contar? Quantos animais? A garça tem 2 patinhas, então cada 2 é uma garça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, 8 garças tem nesse recinto. Próxima pergunta. Quantas patas há embaixo da água? Olha só, isso é um hipopótamo. E o hipopótamo, ele tem 4 patas. Então, quantas patas tem debaixo da água? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso, 12 patas. Próxima pergunta e última. Vamos lá. Quantas patas há embaixo da água? Quantos patinhos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 patinhos. E cada patinho tem 2 patas. Então, quantas patinhas tem aí dentro da água? Vamos começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 patas. 10 patas há embaixo da água. Isso mesmo. Agora vamos para a atividade. E a atividade é o seguinte. Está escrito assim: foram reunidos alguns animais em um cercado do zoológico. No total, havia no cercado 18 patas de animais. Que animais você acha que foram reunidos dentro do cercado? Então, você vai desenhar um cercadinho e vai colocar aí dentro 18 patas. Como que a gente vai fazer isso? Quais animais? Você vai poder escolher. Eu já desenhei aí um leão, um pato e uma zebra. Então, o meu deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 patas. Ainda faltam mais 8 patas para eu colocar. 8 patas. Então, eu vou colocar um hipopótamo, que tem 4. E vou colocar também um cavalo, que também tem 4. E aí, vão dar 8. Então, vou ficar com 18 patas dentro do meu cercado. Agora, escolhe os animais que você vai colocar aí. E depois conta para ver se tem 18 patas, tá bom? Vale colocar o animal que você quiser. E é isso. Essa é a atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito, porque eu adorei. Adorei ver os animais do zoológico, já que tem um tempão que a gente não vai no zoológico, porque não pode por causa da pandemia, né? Beijocas. Tchau, tchau.